Então sejam todos bem-vindos, né? Quem nunca assistiu a live minha, essa já é a nossa 5ª live. As outras 4 vão estar... A última ainda não foi pro YouTube ainda, mas as outras 3 já estão no YouTube, né? A gente já falou aqui sobre autoconhecimento, que foi a primeira live. Falamos sobre relacionamentos, que foi a segunda. Falamos sobre prosperidade e abundância, que foi a terceira. Então, a 4ª foi perguntas e respostas também, assim como a 5ª, que é a de hoje. Então, estamos na 5ª live. E vou começar, então, me apresentando, né? Já que tem muitos novatos aí que nunca me assistiram antes. Eu sou Martina, né? Sou a idealizadora do Despertar Consciente, né? Tenho essa página desde abril de 2018 e nela eu consigo colocar em prática, né, uma missão e um propósito que eu descobri com o meu processo de autoconhecimento, que é justamente a missão de levar o conhecimento para as pessoas, né, através, né, do gerar uma transformação nelas, né, e através do amor, enfim, da passagem desses conhecimentos, do compartilhar do que eu venho aprendendo aí nas minhas buscas. Então, isso é a minha missão e é o que eu venho colocando em prática hoje. E eu sou farmacêutica de profissão, né? Virei terapeuta holística em 2017, então desde 2017 eu atuo muito forte nessa área de terapias, venho buscando muitas coisas. E inclusive, criei uma aula gratuita que vai ser no dia 17 de fevereiro, às 8 horas, horário de Brasília. Eu vou estar falando com vocês sobre um tema que eu coloquei, que é Descortinando um Novo Mundo. Então eu vou estar levando um pouquinho para vocês desse novo mundo que eu descobri com as minhas buscas, que é um mundo que traz muita leveza, muita alegria de viver, que traz muita felicidade, traz muita motivação, né? É um mundo novo, literalmente, mas um mundo muito libertador. Essa é a palavra. Então, essa live vai ser especial, ela é uma live só para quem está inscrito, né? Então, quem ainda não se inscreveu, procura o link, tá na minha página do Facebook, tá na minha página do Instagram, tem esse linkzinho dessa live. Vai ser no dia 17, então só as pessoas que estiverem inscritas que vão poder assistir essa reprise, né? Ela não vai para o YouTube. Então, para quem está chegando agora nesse mundo, querendo descobrir algo mais, que está inconformado com a vida, que está vivendo muito sofrimento e acha que o mundo é só isso, não, o mundo não é só isso. E essa live eu estou justamente trazendo para essa visão para quem está um pouco desanimado ou para quem ainda está inconformado com a sua realidade de vida hoje. Né? Então, vamos lá garantir essa presença, né? As vagas são limitadas justamente para que eu possa dar o maior suporte aí a vocês nesse processo aí durante essa live, durante esse conhecimento que vai estar sendo compartilhado. Então, hoje, como eu falei no início, o tema está aberto, né? Vocês podem ficar à vontade. Eu esqueci de falar, mas eu sou de Recife. O meu sotaque é recifense, né? Já me perguntaram em outra live de onde é que vinha esse sotaque. Então, eu sou Na verdade, eu não sou de Recife, né? Eu moro em Recife, mas eu sou de Araripina, que é uma cidade do interiorzinho de Pernambuco. Fica a 700 quilômetros aqui da capital. Mas eu já moro em Recife há 14 anos aí, quase 15 anos, na verdade, fez agora. E acabei até mudando o sotaque, já tô com sotaque de capital também. Mas eu tenho aqui alguns amigos aqui que são de Araripina que estão me assistindo, né? Sou muito grata pelas minhas origens também. Então, vou estar aqui à disposição de vocês, né? Vocês podem colocar um tema que vocês queiram, né? Uma dúvida que vocês têm, um processo que vocês estejam passando. Se vocês quiserem expor, exponham aqui, que eu vou estar ajudando vocês a trazer algum esclarecimento, né? Então, estou à disposição para que a gente possa conversar hoje por um tema também que seja esclarecedor para todo mundo, né? Que essa é a minha missão. A Adriana colocou a energia da sensualidade. Eu acredito que pode ser energia da sexualidade, não é isso, Adriana?
Então, eu já criei até um post no Despertar Consciente falando sobre sexualidade e espiritualidade, né? Esse post ele acabou bombando muito porque é um assunto que chama muita atenção das pessoas. Mas o que é que eu tenho para falar, né, sobre esse tema primeiro aqui que foi dado, que é a questão da sexualidade numa visão mais abrangente, né, que é a visão que a espiritualidade tem hoje. Então, o que eu tenho para falar para vocês em relação a isso é que a energia sexual, ela é a energia mais poderosa que a gente tem no nosso corpo. Ela é a energia que gera uma vida, né? Então, todos nós nascemos de um conjunto, né? Através de uma interação entre um masculino e um feminino que gerou, através dessa energia compartilhada de um casal, gerou uma vida, né? Então, é uma energia extremamente poderosa, é uma energia extremamente forte. É uma energia que ela não pode ser usada só para uma relação sexual, pelo contrário, ela é uma energia que nos dá força para ir para a vida. Ela é uma energia que dá a garra para a gente agir, para a gente ir em busca das nossas metas. É uma energia que também está ligada à criatividade, é uma energia que está ligada ao fazer, né? Então, é uma energia que garante o nosso movimento na vida, né? Ela é uma energia extremamente poderosa. Então, quando a gente tem uma relação, a gente tá trocando energias com outras pessoas, né? Então, o fato da gente estar fazendo essa troca de energia, isso pode nos comprometer de maneira positiva ou negativa. E por que eu falo isso, né? Porque, justamente, se uma pessoa está com a energia muito densa, uma pessoa que, de certa forma, ingere muito álcool, que usa drogas, uma pessoa que tem muitos pensamentos negativos, essa pessoa tem a energia densa por natureza, porque tudo isso tá agredindo o corpo delas, né? São coisas que são contra a vida, são coisas que, na verdade, diminuem a nossa vitalidade, né? A nossa pureza, a nossa harmonia interior, né? Então, nada contra quem pratica esse tipo de coisa, né? Eu estou aqui apenas esclarecendo para que as pessoas tenham esse conhecimento, que muitos de nós não temos, né? Esse conhecimento. Então, essa energia é uma energia que precisa ser muito bem cuidada, né? E por que ser muito bem cuidada? Porque a partir do momento que a gente se envolve sexualmente com alguém, a gente cria um vínculo energético entre a gente e essas pessoas. Então, a constelação familiar, pelo menos, ela já traz uma visão de que todas as pessoas que se envolveram sexualmente com a gente, sejam os nossos parceiros, sejam os parceiros dos nossos pais, os parceiros da nossa mãe, mesmo que não seja uma relação que tenha virado uma relação oficial, digamos assim, que tenha virado um casamento ou um namoro, mas só o fato de ter tido essa relação, e essas pessoas já fazem parte do nosso sistema familiar também, porque houve uma troca energética muito profunda e gera uma ligação que é uma ligação para a vida inteira, né? Então, essa é a visão da constelação familiar, né? Que é uma terapia alternativa que eu faço formação nela ainda, eu não sou terapeuta dessa terapia, né? Mas eu já tenho essa visão também pela constelação. E outra visão também que eu tenho é em relação a essa energia em termos do seguinte, por exemplo, no Theta Healing, que é outra terapia quântica, né, energética, né, que a gente trabalha, que eu sou terapeuta também dessa técnica, a gente consegue cortar esse cordão, né? Ou seja, esse cordão energético, esse laço energético que foi formado, a gente consegue cortar esse cordão. E por que é interessante cortar o cordão? Porque quando a pessoa fica ligada a outra, né, após ter uma relação sexual, a pessoa está o tempo todo transmitindo informações através dessa ligação, né? Então, está se passando o tempo inteiro, por exemplo, se eu estou sentindo alguma coisa, alguém que esteja ligado a mim tem a tendência de estar sentindo isso também, né? Então, se eu estou num estado muito negativo de ânimo, ou depressiva, ou triste, a outra pessoa pode estar sendo influenciada também. Os meus pensamentos podem estar também influenciando essa outra pessoa, por conta dessa ligação energética. Então, tudo no universo é energia, né? Então, essa energia do universo, ela está presente em todo momento. Tudo está ligado através dessa energia. Então, não existe separação, né? Eu estou ligada a vocês o tempo todo, mesmo que a gente esteja diante de uma câmera ou não.
né? Então, tudo está conectado. Então, acredito que seja isso, né? Existe o lado positivo dessa ligação é que quando é uma ligação de evolução mútua, essa conexão energética ela pode gerar transcendência. O que é transcendência? É você passar pelos estágios maiores de consciência e adquirir uma consciência da vida muito ampla, a ponto de ter uma percepção do mundo muito maior, né, das coisas como elas são, de maneira muito maior, se conectar com todos os canais intuitivos, com todas as habilidades psíquicas que a gente tem, como intuição, telepatia, clarividência, clareaudiência, telecinesia, que é a habilidade de mover objetos só com o poder da mente, né, da energia, direcionando a energia do nosso corpo para mover objetos. Então, existem muitas coisas, né, na realidade de mundo mais abrangente. Então, tudo isso pode também ser beneficiado com a relação positiva, né, de evolução, de duas pessoas que estão juntas para crescer na vida, né? Então, isso é muito bom. Vamos ver aqui outro tema que alguém colocou aqui no início, para que eu possa falar. Bom, perguntaram aqui sobre crenças. Eu já falei sobre crenças na live de autoconhecimento, que foi a primeira live. Sim, Júlio, dá sim para usar a telecinesia, mas isso é uma habilidade que, como qualquer outra, exige prática, né? Então, levitação, telepatia, clarividência, clareaudiência, tudo são habilidades que exigem prática. Então, essa questão do autoconhecimento tem uma live muito boa no meu YouTube falando sobre isso. Mas eu vou dar só uma pincelada em relação a crenças, tá? Porque isso é um assunto muito importante que as pessoas, de um modo geral, deveriam ter essa consciência. Mas o que eu quero falar sobre crenças? A nossa realidade está sendo criada o tempo todo por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pela nossa fala, pela nossa atitude, pelo nosso sentimento, né? Então, tudo que a gente está emitindo em termos de pensamento, palavra, sentimento, atitude, está gerando uma energia. E essa energia está literalmente criando a nossa realidade, né? Então, a nossa mente, né, a nossa mente, como a gente conhece, ela representa da seguinte maneira: apenas 12% do que a gente tem consciência, aliás, o que a gente tem consciência representa apenas 12% da nossa mente total, né? Então, o que eu tô aqui falando para vocês tá sendo puxado do meu subconsciente de maneira consciente, ou seja, eu estou usando apenas 12% da minha mente para resgatar um conhecimento que está armazenado lá na minha memória do subconsciente, né? E esse subconsciente é 88% da nossa vida. Então, aquilo que a gente escuta nas músicas, né, aquilo que a gente escuta nos desenhos, nos seriados, nos filmes, que a gente escuta dos nossos pais, que a gente escuta da sociedade, da mídia, da religião, da ciência, tudo isso vai sendo armazenado nessa memória subconsciente, que é 88% de tudo que nós somos, né? Então, o nosso consciente dá a ação, mas o subconsciente dá o comando, na verdade, mas o subconsciente é quem executa. Então, por exemplo, quando a gente já sabe dirigir, a gente nem pensa mais para passar uma marcha. Mas quando a gente está aprendendo, a gente está lá literalmente tendo consciência de cada movimento. Vou passar aqui a marcha agora, vou apertar no freio, vou mexer a direção, vou olhar no retrovisor. Então, tudo isso ainda não está como um ato automático nosso. Porque quando vira um hábito, uma coisa automática, isso vai para a mente subconsciente. E a gente executa de maneira fácil para que o cérebro poupe energia. Então, essa criação, né, foi criada dessa maneira para que o nosso cérebro esteja poupando energia para que a gente possa focar em outras coisas, né? Então, possa focar em uma atividade que a gente tem que realizar, possa focar numa decisão. E muitas vezes até as nossas decisões também saem de maneira automática, porque já existem gatilhos, né, no nosso subconsciente que acionam determinadas decisões na gente, né? Então, tudo que a gente acredita sobre o mundo, dinheiro é sujo, relacionamento é conflito, pessoas são maldosas, políticos são corruptos, o mundo não tem jeito, a vida é difícil, tudo isso são as nossas crenças que a gente carrega, que estão criando essa realidade na nossa vida. Então, se eu acredito que a vida é difícil, no meu nível subconsciente,
a vida para mim vai ser difícil, porque eu tenho essa crença. Se para mim a vida pode ser fácil e fluir de maneira leve, a minha vida tende a ser mais leve, porque eu não tenho uma crença que me diz que a vida tem que ser difícil. Então, existem muitas maneiras de se programar essa mente. Leituras, filmes não. Documentários, sim, ajudam, dependendo do teor do documentário, né, do tema que ele aborda, pode ajudar sim. Palestras, lives, tudo isso pode ajudar, né, nessa questão. Filmes, tudo pode também estar agregando. A live caiu aqui no Facebook, não entendi porquê. Enfim. Então, essas questões todas podem estar literalmente envolvidas na nossa mente. Então, existem muitos livros que ensinam como a gente reprogramar a nossa mente em assuntos específicos. Como, por exemplo, o livro Segredos da Mente Milionária. É um livro que tem muita reprogramação em termos de vida financeira. O filme Quem Somos Nós, ele é um documentário incrível, assim, porque ele fala muitas coisas da realidade como ela é. Então é um documentário até um pouco desafiador de entender, né? Porque ele exige um grau de consciência já um pouco maior, porém vale a pena assistir a termos de ter uma noção de uma outra realidade, né? De um mundo com uma outra visão. Caiu o sinal, acho que foi a conexão aqui. Mas enfim, eu vou dar seguimento aqui na live para a gente não perder muito tempo, mas caiu tanto aqui como caiu também no Facebook, né? A live também caiu lá. Enfim, depois eu conecto lá no Facebook, eu vou continuar aqui pelo Instagram. Vamos ver aqui outra pergunta. O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Né? Então, tem 3 perguntas-chave. Sim, gravar áudio com afirmações positivas funciona sim, mas não adianta só gravar. O ideal é que realmente se repita, né? O documentário aí o documentário que foi falado é o Quem Somos Nós. Tem também um outro chamado Heal, né? Que é cura em inglês. Vale a pena também pesquisar, tem no Netflix. Quem Somos Nós só tem no YouTube, pelo que eu vi. Então, deixa eu ver aqui esse livro, O Poder do Subconsciente, é fantástico. Eu já recomendei ele em várias lives, então recomendo também que vocês vejam. Uma pessoa aqui perguntou sobre aquelas perguntas chaves do autoconhecimento. Né? Se a gente souber a resposta para 3 perguntas chave, pelo menos, que é quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, são 4 perguntas. Então, se a gente começar a ter consciência na nossa vida para responder essas 4 perguntas, a gente deu um passo absurdo de grande, assim, porque essas perguntas são as perguntas chaves do processo de autoconhecimento. Muitos de nós estamos perdidos, não sabemos de onde viemos, não sabemos quem somos, em essência, não sabemos o que a gente veio fazer aqui, né? E muito menos sabemos para onde é que a gente vai. Né? Então, isso é algo que vocês devem estar investindo nesse processo de autoconhecimento, porque é um processo que permite jogar fora muitas coisas que não são convenções sociais que não representam quem somos. Então, esses dias eu estava conversando com um dos seguidores, ele dizendo assim: mas eu só tenho amigos que bebem e eu sinto que para eu estar ter a amizade deles, eu preciso estar indo para os barzinhos com eles e beber, e eu tenho que estar fazendo isso porque minha família também bebe inteira e eu não queria mais, mas eu sinto que eles vão me excluir se eu não fizer. Então, isso é uma pessoa que ainda está sem ter domínio de si mesmo. E esse domínio de si mesmo só vai ser possível com autoconhecimento. Não só o domínio de si mesmo, como também a resposta para essas 4 perguntas. Né? Então, o domínio de si mesmo é você saber que você pode ser você mesmo independente do outro. Que você pode ir para um barzinho e não beber e tá tudo bem, porque essa é a sua vontade.
que você pode optar em não ir para uma festa e mesmo assim os seus amigos vão entender porque é a sua escolha, a sua opção. Né? Então, esse é o processo do autoconhecimento. É quando a gente para de fazer aquilo que a sociedade diz que a gente tem que fazer, né? De uma forma imposta. É quando a gente começa a se livrar dessas imposições. Né? Ah, você tem que se formar numa faculdade para ser alguém na vida. Você tem que ter um MBA ou uma pós-graduação para que você seja valorizado. Você tem que isso, você tem que aquilo. Você tem que ter o corpo da moda para que você seja bonito. Né? Então, isso é muito forte, isso carrega um peso muito grande. Outra forma também, que é muito relacionada aos homens, é aquela questão do que homem tem que ser machão, que homem não pode chorar, que homem não pode ser sensível, que homem tem que ser o provedor da casa, homem não pode broxar, homem tem que pegar muita mulher. Então, isso também é um peso absurdo que os homens carregam. Né? E isso gera muitos suicídios neles, porque todos nós temos emoções, homens ou mulheres, nós temos emoção, todos nós temos um lado feminino e um lado masculino dentro de nós, e isso se chama Yin Yang, né? Então o nosso lado Yin e o nosso lado Yang, o nosso lado Yang é o nosso lado masculino, então a gente tem um lado masculino também. Então quando a gente está em desequilíbrio, a gente externa determinados comportamentos como agressividade, egoísmo, outras coisas, porque está com esses lados desequilibrados, né? E o lado yin é o lado feminino. Né? Então, os homens são sim sensíveis, eles podem sim externar essa sensibilidade. Né? Então, eu estou vendo que o pessoal está aqui com uma dúvida sobre... Por que meus relacionamentos sempre têm as mesmas histórias acabando tendo o mesmo final? Então, isso é um padrão, né, Suziane? E aí a Pita falou que também tem essa dúvida. Na live de relacionamentos, que está lá no meu canal do YouTube, ela fala muito, eu falei muito sobre isso. Eu trouxe várias dicas e conhecimentos relacionados a isso. Né? Então, esse padrão é um padrão de crenças que está rodando no automático. Né? E as pessoas que estão chegando, elas chegam iguais. Por que elas chegam iguais? Porque tudo é de dentro para fora. Eu tenho que mudar se eu quero atrair relacionamentos melhores. Porque é quem eu sou que está me fazendo atrair esse tipo de pessoa. É o que eu vibro. Né? E o que eu vibro é um conjunto do que eu tenho de crenças, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu histórico familiar. Né? Então, tudo isso vai determinar o que eu vibro. Então, se você quer quebrar um padrão, você tem que investir em autoconhecimento. Buscar leituras, buscar terapias, buscar ajuda, buscar reprogramação mental, onda binaural, praticar Ho'oponopono. Né? Então, tudo isso eu já até comentei nas lives anteriores também. E eu recomendo muito que vocês assistam, porque lá tem muitas coisas para vocês colocarem em prática. Né? Então, se o padrão está acontecendo, é porque a vida está mostrando para você que você precisa olhar para esse padrão. Então, se você sempre atrai pessoas que te passam a perna, isso é um padrão. Se você sempre atrai as mesmas histórias, os mesmos conflitos, isso é outro padrão. Então, enquanto que você não olhar esse padrão, isso vai continuar repetindo de modo automático na sua existência, né? Então, vamos ver aqui outra pergunta que seja de um tema que, de preferência, eu ainda não falei, tá? Para dar oportunidade para outras pessoas... Porque no meu YouTube já tem muito dessas lives, né, de autoconhecimento, relacionamentos e também de prosperidade e abundância. Deixa eu ver aqui outra dúvida que alguém tenha feito aqui. Se alguém puder repetir a pergunta que eu ainda não respondi, eu agradeço, porque isso aí facilita para que eu não tenha que voltar na conversa e aí eu não perca tempo. Vamos ver se tem aqui outra pergunta. Se eu tive relação sexual com uma pessoa que usa drogas e faz muito uso de álcool, essa pessoa pode estar me passando essa energia mesmo que eu não tenha mais contato com ela? Sim. Sim, essa pessoa pode estar passando essa energia para você. Né? Então... Isso é algo que
deve ser procurado técnicas para que você consiga romper essa ligação, né? Que você limpe essas memórias com essa pessoa. Então, tem o Theta Healing que eu já mencionei, mas existem outras técnicas na internet que vocês podem buscar, como cortar laços energéticos, né, com alguém, enfim. Existem outras aí que vocês podem estar buscando. Fazer Ho'oponopono ajuda, né? Porque, de certa forma, ele vai limpando as memórias que você tem com aquela pessoa. Ao contrário do que o senso comum fala, o Ho'oponopono, ele não tem uma regra. A gente não precisa repetir 108 vezes para que ele faça efeito. A gente não precisa usar a japamala, que é uma contazinha que a pessoa vai pegando um a um como se fosse um terço. Não precisa disso. E aí, se vocês quiserem se conectar mais com o Ho'oponopono, procura a Regina Tavares no YouTube, que é uma pessoa fantástica, que fala muito desse tema. E ela é uma das pessoas que já fez várias formações no Ho'oponopono, né? E ela fala muito disso. O Ho'oponopono não tem regra, justamente para quebrar as regras do subconsciente, para que a gente drible esses padrões. Então, se você fizer ao longo do dia, seja 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, vai estar agindo do mesmo jeito. Você não precisa fazer 108 vezes, que parece uma penitência. Eu tenho uma penitência aqui, eu tenho que fazer 108 vezes de Ho'oponopono. Então, isso é muito complicado para quem quer começar algo novo, porque já começa a haver uma barreira de fazer. Então, não coloca essas barreiras em si mesmo, vai fazendo, né? Vai fazendo Ho'oponopono, repetindo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? Porque isso vai ajudar vocês a se livrarem de conflitos que vocês têm na vida de vocês como um todo. Seja sentimentos que vocês estejam sentindo, seja emoções, seja pensamentos negativos, isso também ajuda a ir limpando. Então, outra pergunta aqui da Bastos Daniele é como lidar com invejas e fofocas, né? Enfim, isso é um tema bem polêmico, né? Porque o que acontece com a inveja e a fofoca, né? Uma pessoa que vive para fofocar é uma pessoa que está com a atenção voltada para a vida do outro. Então, pode ter certeza que essa pessoa que vive de fofoca, a vida dela está um caos. Se vocês pararem para observar, as pessoas que vivem de fofoca, elas têm muitos problemas. Porque em vez de elas colocarem atenção na vida delas para melhorar a si mesmo, para resolver seus próprios conflitos, para resolver os desafios que estão enfrentando, elas estão com a atenção no outro. Então, elas estão olhando as redes sociais dos outros, elas estão vivendo a vida dos artistas, elas estão vivendo nesse mundo de fofoca e nada elas estão agregando na existência delas. Então, elas estão perdendo um tempo precioso que elas têm de uma existência que foi dada, porque a gente não está vivendo essa vida aqui à toa. A gente veio fazer algo aqui. E esse tempo é um tempo precioso, que a gente tem que usar ele da melhor maneira possível. Então, elas estão colocando esse foco na vida dos outros e elas estão deixando de fazer algo por elas mesmas, né? Então, a minha vida mudou quando eu comecei a investir tempo em mim. Só que, desde pequena, eu nunca gostei muito dessa questão de fofoca. Então, para mim, sempre é mais fácil focar na minha própria vida. Só que aí, cada um tem a sua maneira de viver e de encarar o mundo. Mas o que eu tenho para falar em relação a isso é que volta a atenção para si mesmo. Quando você está apontando o dedo para o outro para falar do comportamento do outro, falar das atitudes do outro, você está reconhecendo nele algo que é seu. Quando a gente aponta o dedo para um julgamento, a gente está julgando no outro aquilo que está em nós. Eu já falei sobre isso no Despertar Consciente também, né? Quando a gente aponta o dedo para o outro, é um reflexo do que o outro tem, porque é como se aqui no nosso peito, no nosso coração, tivesse um espelho. E esse espelho aqui tá refletindo quem eu sou. Então, se eu olho para alguém e acho essa pessoa egoísta, eu estou vendo nessa pessoa o meu próprio egoísmo. Se eu leio um texto e eu acho esse texto machista, eu estou refletindo nesse texto o meu próprio machismo. Óbvio que tem textos que são sim machistas, mas tudo que nos incomoda fora é uma oportunidade que Deus, né, nos deu de olhar para nós. Porque quando a gente não tem essa ressonância de padrões, né, se eu tenho um padrão dentro de mim, eu começo a enxergar ele fora de mim.
né? Então, se eu tenho essa ressonância de padrões com os outros, é uma oportunidade que Deus nos deu de praticar o nosso próprio autoconhecimento. Então, a melhor maneira de praticar o autoconhecimento é observar tudo aquilo que te incomoda no mundo, né? Então, o que é que lhe incomoda no mundo? Começa a perceber o que é que lhe incomoda no outro e trabalha isso em você. Porque se você trabalhar em você, vai ser indiferente, o outro não vai mais te incomodar, aquela realidade não vai mais ser um incômodo para você. Então, se você tem conflitos, começa a observar o que o outro está chamando a atenção no outro e busca as raízes em você. Esse é o principal caminho da gente conseguir nos libertar de muitos padrões que a gente não quer mais externar, né? Então, todas as pessoas que estão na nossa vida, todas as situações, isso é unânime. Tudo está na nossa vida para nos forçar a evoluir. Então, quanto mais você manter o foco no externo, mais você está perdendo um tempo precioso de trabalhar você mesmo. Então, por que as pessoas têm inveja? Porque ela enxerga nos outros coisas que eles fazem que elas acham que elas não podem fazer por elas mesmas. Então, é por isso que elas têm inveja. Né? Por que alguém inveja o outro, inveja o carro do outro, inveja a família do outro, inveja a felicidade do outro? Porque elas acham que não é possível para elas conseguirem isso para elas mesmas. Só que todos nós podemos conquistar tudo o que a gente quiser na nossa vida, desde que a gente coloque a atenção em nos melhorar, em nos transformar em uma pessoa melhor. Então, sim, você pode ter o carro mais bonito que você vê na rua. Sim, você pode ter um casamento feliz. Mas você precisa passar por um processo de desconstrução. E esse processo de desconstrução é justamente se libertar desses padrões impostos de crenças, né, por tudo aquilo que eu falei, sociedade, família, religião, mídia, ciência, seriados, filmes, músicas. O que as músicas falam, geralmente? Que amor é sofrimento, que amor é traição, que as pessoas têm que estar mendigando a atenção do outro, que tem que estar mendigando um parceiro, que tem que estar mendigando qualquer coisa. Então, os padrões de música em geral, né, principalmente se for sertanejo, funk, arrocha, enfim, brega, nada contra isso. Eu cresci escutando muitas dessas coisas, mas hoje eu tenho a consciência de que isso estava me programando de uma maneira ruim. Então, o meu grau de consciência mudou. Eu continuo gostando de sertanejo quando eu escuto. Mas hoje eu já sei que se eu continuar escutando isso, eu vou estar programando de novo a minha mente com padrões negativos. Porque tudo aquilo que a gente repete vira um padrão de crença, vira um padrão do subconsciente. Então, nada contra quem escuta, mas as pessoas precisam ter consciência que tudo que elas acreditarem a nível inconsciente vai estar criando a realidade delas. Então, por que as pessoas têm tantos conflitos nos relacionamentos? Porque cresceram escutando determinadas coisas dos pais, vendo os pais agirem de determinada maneira, os avós, os tios, vendo as músicas, vendo as novelas. Então, muitos de nós somos condicionados por novelas, por filmes, por seriados também. Né? Então, isso tudo requer um grau de responsabilidade imenso sobre a nossa própria vida. E muitas pessoas fogem dessa responsabilidade, porque é muito mais cômodo a gente atribuir a culpa para o outro, né? Deixa a gente mais isento e mais confortável na nossa maneira de viver. Se o outro é o culpado da minha infelicidade, da minha falta de prosperidade, da minha falta de dar certo no meu trabalho, então é muito mais fácil viver assim. Só que quem atribui a culpa ao outro não muda a sua vida. Quanto mais vocês atribuírem a culpa aos outros, menos vocês vão estar tendo a chance de mudar a vida de vocês. Né? Então, isso é um tema que é para vocês refletirem aí. Né? Porque os outros não têm culpa de nada. Eles são apenas um projeto, uma peça de um quebra-cabeça de algo que está dentro de nós. Vamos ver aqui. Filhos que crescem vendo os pais brigarem, eles associam amor a sofrimento. Filhos que crescem apanhando, filhos que crescem sendo punidos pelos pais, filhos que crescem vendo os pais brigarem entre si, vendo agressões, seja físicas, sejam verbais, eles pegam para eles aquilo como uma verdade,
porque as pessoas que mais amam eles são as pessoas que estão agindo dessa maneira. E eles não têm consciência do mundo, a consciência quem está dando é a vida que eles estão enfrentando. Então é a família, é a sociedade, né? É o que eles escutam, que está condicionando eles de uma verdade. Então, quando eles virarem adultos, eles vão se lembrar, essas memórias já estão agindo no automático, né? E a criança, ela absorve com absoluta verdade, mesmo você pode falar uma vez só. Isso pode marcar essa criança para a vida inteira, porque ela não tem ainda o discernimento de julgar o que é certo ou errado para ela, né? Então, hoje, enquanto adulto, a gente tem o poder de decidir. Eu estou escutando isso da Martina agora, mas eu tenho o poder de decidir se eu vou aceitar essa opinião que a Martina está dando ou se eu quero me manter com o meu padrão de crenças que eu já carrego do meu histórico de vida, né? Então, a gente como adulto, a gente tem esse poder, mas enquanto crianças, não, a gente absorve tudo como verdade, desde a gestação, desde a barriga da nossa mãe, né? Então é muito profundo esse processo, né? Um processo que ele é muito intenso. Como mudar isso com autoconhecimento? E aí autoconhecimento tem lá no tema lá da nossa live para vocês entenderem melhor. Tem muitas pessoas, pessoal, que acho que há umas 4 ou 5 que me mandaram mensagens falando sobre pais e filhos. E eu queria aproveitar um pouquinho para falar com vocês sobre isso, né? O que a gente deve entender da relação de pais e filhos? É que tudo na vida existe uma hierarquia, certo? Os meus pais me deram a vida e me deram os provimentos até a minha maioridade, né? Então eles têm, digamos assim, essa obrigação, entre aspas, pelo nosso sistema social, pela forma como a nossa sociedade está construída, de ser responsáveis por nós até que a gente atinja essa maioridade, que são 18 anos, hoje nas nossas leis, né? Então, a partir dos 18, pela nossa sociedade, cada filho deve ir para a vida, conquistar o seu lugar, tomar suas próprias decisões, quebrar a cara quantas vezes for necessária, para que ele evolua. Então, pais que crescem com superproteção, né, que super protegem seus filhos, que provêm a eles tudo do bom e do melhor, tiram a autonomia e o poder pessoal que esses filhos têm para ir buscar o seu lugar no mundo. Então criam filhos acomodados, filhos que viram dependentes, muitas vezes já estão lá com 30, 40 anos e ainda estão dependentes dos pais, porque os próprios pais criaram eles dessa maneira. Então existe uma responsabilidade, sim, nessa criação, né? Então, essa hierarquia ela deve ser respeitada. Então, os nossos pais, eles têm a obrigação, digamos assim, de cuidar dos filhos até a maioridade deles, e os filhos têm a obrigação de cuidar dos seus filhos. Então, isso é um tema um pouco polêmico, porque a gente vê muitos filhos assumindo o posto de pais dos seus pais, cuidando deles como se fossem pais deles. E isso é sério para o sistema familiar, porque o sistema familiar é como se fosse bonequinhos, né? Existem os nossos avós, existem os nossos pais, os filhos dos filhos, e cada pessoa tem que estar no seu lugar. Se um filho sai do lugar dele de filho para querer cuidar do pai ou da mãe, ditar a vida do pai ou da mãe, ele está se comprometendo em um nível muito maior, que está comprometendo o sistema familiar inteiro, seja das pessoas que estão vivas, seja daquelas que já viveram. Porque só existe vida, pessoal. A gente morre no corpo físico, mas todos aqueles que já se foram continuam vivos, né? Eles continuam existindo como uma alma, como uma energia que está influenciando na nossa realidade de vida hoje também. Então isso é uma visão de mundo de expansão de consciência total. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante que os pais deixem os filhos irem para a vida, trilhar o caminho deles, sem querer ditar a vida deles depois dessa maioridade. Literalmente empurrar eles para a vida, porque a gente veio aqui para ter as nossas próprias experiências que vão nos gerar uma evolução. Tudo bem querer cuidar, isso é normal. Agora a gente não pode querer determinar.
Então a gente tem, por exemplo, enquanto filhos, aceitar também a decisão dos nossos pais. Se você tem um pai ou uma mãe que está fazendo de tudo para se matar, digamos assim, tendo hábitos negativos, hábitos não saudáveis, alimentando coisas que ela sabe que está se autodestruindo, por mais duro e difícil que seja, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar esse pai e essa mãe do jeito que eles são. Dizer sim a eles do jeito que eles são, aceitar eles do jeito que eles são. Né? Então, se a gente quer impor a nossa verdade e a nossa vontade ao outro, a gente está se comprometendo em termos de nossa própria existência e está gerando um conflito com alguém da nossa própria família ou fora da nossa família. Né? Então, essa é a visão da constelação familiar, né? É uma visão, acho que talvez a mais ampla que eu já tive até hoje, né? Porque traz justamente essa consciência, né? De que a gente não tem direito de assumir para ser pai dos nossos avós ou pais dos nossos pais, a menos que eles nos peçam ajuda. Aí sim. Se eles virarem pra gente e disserem, filho ou netinho, eu não tô conseguindo lidar com a minha vida do jeito como tá, você me ajuda? Aí sim a gente pode sair do nosso lugar de neto ou de filho e ajudar essas pessoas a saírem do lugar que elas estão. Mas tem que ser uma vontade dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente quer que alguém se cure, mas essa pessoa não quer se curar. Muitas vezes a gente quer que alguém tenha hábitos melhores, mas essa pessoa não quer mudar. E aí vem do respeito. Né? Respeitar o outro do jeito que ele é. Né? Então, a forma mais difícil, né, mais desafiadora que a gente tem na nossa vida é lidar com a nossa própria família. Porque são as pessoas que são sangue do nosso sangue. São as pessoas que compartilham da mesma vida com a gente, de forma muito íntima, muito próxima. E a gente vê o outro se destruindo, ou o outro tendo comportamentos que a gente sabe que não são legais, é muito difícil pra gente, muito desafiador pra gente enxergar isso e aceitar. Mas é esse o caminho. É esse o caminho. Todo mundo é responsável pela sua própria vida. Eu não tenho direito de decidir pela vida dos meus pais. Eu não tenho direito de decidir pela vida dos meus irmãos. Agora, eu sou responsável pela vida dos meus filhos, quando eu tiver, até os 18 anos de idade. A partir dali, eu tenho que colocar eles para o mundo, para que eles possam saber o que é a vida de um modo real, a vida como ela é. Possam experienciar tudo. Porque o que a gente vê é que quando as pessoas não vivem a própria vida, elas perdem suas capacidades, elas se acham inúteis, elas se acham incapazes de conquistar algo mais, porque tinham sempre alguém que estava mostrando o caminho ou fazendo aquilo que era um dever delas de fazer. Né? Então, enfim, acho que isso é um pouquinho para falar sobre pais e filhos. Né? Existem muitas outras coisas, mas o tempo é literalmente curto aqui. Vamos ver aqui outra coisa. Como eu faço para mudar a minha forma de agir e pensar? Né? Então, uma coisa que a gente pode fazer para mudar a nossa forma de agir e pensar é começar a colocar consciência. E por que eu falo isso de colocar consciência? Porque, como eu falei, muitas das nossas atitudes são inconscientes, fazem parte daqueles 88% da nossa mente subconsciente. E quando a gente coloca atenção em um comportamento nosso, e isso é um processo que se chama de autoobservação, a gente começa a trazer para o consciente, a gente pesca lá daquele fundão do subconsciente e traz para o consciente um padrão que a gente quer mudar. Então, por exemplo, se eu estou me vendo tendo uma atitude de intolerância, eu tenho que começar a ter consciência que eu estou agindo de forma intolerante com as pessoas. Então, se eu quero mudar esse padrão, eu tenho que começar a colocar consciência nele. É a mesma coisa, se eu quero ter um hábito saudável e fazer exercícios, eu tenho que começar a praticar exercícios. Né? Então, é você começar realmente a agir em prol da mudança que você quer. Então, se você quer mudar padrões, começa a se observar. Porque você faz muitas coisas que você não percebe, mas você afeta milhares de pessoas.
ou várias pessoas ao seu redor? Sua família, seu marido, seu filho, seus colegas de trabalho. Então, dando um exemplo pessoal, como é que eu tomei consciência de muitos padrões que eu exercia? Eu parei um dia na minha vida e comecei a observar o que falavam de mim. Né? E aí eu percebi no meu ambiente profissional que os feedbacks que eu levava enquanto gestora, na verdade, eram feedbacks muito duros, palavras muito duras que as pessoas usavam para falar de características minhas. E eu comecei, foi sofrido para mim olhar para aquelas palavras tão duras e reconhecer que eu era daquele jeito. Mas quando eu comecei a reconhecer que eu era realmente aquilo e comecei a prestar atenção no meu comportamento, eu percebi que aquelas pessoas tinham razão. Eu era sim muito dura, muito exigente, muito controladora, enfim, eu tinha uma porção de características que eu não queria mais ser daquela forma. E quando eu comecei a colocar essa consciência e essa observação em mim mesmo, eu comecei a mudar. Então, o que é que eu percebi? Eu era muito exigente comigo mesma. E tudo na nossa vida é um reflexo do que a gente é conosco. Então, se eu era muito exigente comigo, eu também era muito exigente com os outros. Porque como é que eu posso aceitar o outro de uma forma leve se eu não me aceito de uma forma leve? Como é que eu posso querer amar alguém se eu não me amo? Como é que eu posso querer ser mais compassiva, ser mais amorosa, ter mais compaixão pelo outro se eu não tenho compaixão por mim mesmo? Como é que eu posso parar de punir o outro se eu não parei ainda de me punir? Então tudo é um reflexo, né? O que a gente é com a gente mesmo, a gente reflete do lado de fora. Em relação à pergunta da Paula Renata, né, que eu já percebi que passou aqui várias vezes e eu ainda não respondi, o que o espiritualismo diz a respeito da homossexualidade? Esse também é um tema bem polêmico, né? E é um tema que existem várias visões aí. Não existe uma única verdade sobre esse assunto da homossexualidade, mas eu já li diversas coisas que falam sobre isso, né? A nossa alma, ela não tem sexo. A gente tem sexo quando a gente nasce nesse plano aqui. A gente precisa assumir o sexo masculino ou o sexo feminino. Isso é fato. Mas a nossa alma não tem sexo. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente não tem um sexo definido. Só que a gente tem padrões de condicionamentos e de comportamentos que regem que regem quem nós somos. Então, muitas vezes, tem pessoas que vêm em um corpo masculino se externando padrões femininos porque elas têm na mente, no condicionamento da existência delas, muito mais padrões femininos do que padrões masculinos. Então elas externam mais esse lado feminino. E muitos viram homossexuais, transexuais, querem mudar de gênero, né? Então isso é uma realidade de acordo com o que essa pessoa já viveu no passado, né? Então é bem comum que essas pessoas que muitas vezes são até coisas que elas mesmas se colocam nessa posição. Porque muitos de nós escolhemos o que a gente vai vivenciar nessa vida. Quando não é algo compulsório, né? Uma pessoa que está num processo muito denso de evolução, que exige um plano maior, que impõe para ela uma existência nessa vida aqui, material que a gente está vivendo agora, muitos de nós vivemos de uma maneira contrária. A gente tem o poder do livre-arbítrio. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente toma consciência de tudo que a gente fez, em todas as nossas existências, tudo. A gente, quando vai para o plano espiritual, a gente tem consciência sobre tudo. Tudo que a gente fez em todas as nossas existências, o que a gente fez de elevado, o que a gente fez de não tão elevado, o que a gente já fez para o outro, o que a gente já fez para nós mesmos. Então, muitos de nós pedimos para passar por determinadas situações para que a gente possa evoluir daquela maneira. Então, existem aqueles que pedem para vir paraplégicos, existem aqueles que pedem para vir com deficiência mental, existem aqueles que pedem para morrer em tenra idade, né? Ou seja, com muito novos, porque era só aquele processo que eles precisavam para ter um determinado aprendizado.
existem aqueles que pedem para vir homossexuais. Porque quais são os principais desafios que um homossexual enfrenta? Autoaceitação, né? Aceitar a si mesmo como é, né? Libertação de um julgamento exterior, de uma opinião externa, né? Aceitação de você como é em essência, né? Então, assim, enfim, várias outras coisas, né, que eles enfrentam. Eu não tenho tanto domínio sobre esse assunto, mas são muitos desafios que eles enfrentam ao vir para esse mundo nessa posição que é fora do convencional, né? Porque em planos mais elevados, a vida consegue ser gerada de outras maneiras, não necessariamente de uma energia masculina ou feminina, de uma junção de energia masculina e feminina, né? Então, assim, o mundo ele é muito amplo, o universo ele é muito amplo. Então, sim, muitos de nós admitimos determinadas provações que a gente vai passar aqui. Por exemplo, teve um caso que me marcou muito há 4 anos atrás, que foi quando um amigo que é um profundo estudioso aí da espiritualidade, ele virou para mim e falou de um caso de uma criança que no Rio de Janeiro ela estava no carro com os pais no banco de trás, com aquelas cadeirinhas, né, num cinto, preso a um cinto de segurança. Os pais estavam dirigindo esse veículo e quando pararam num sinal de trânsito, eles foram abordados por uma equipe de ladrões, né, por uma quadrilha lá de ladrões. E essa quadrilha forçou eles a saírem do carro e roubaram o carro. E a mãe, no desespero, quando ela desceu do carro, ela foi tentar salvar o filho. E nessa tentativa de tirar o filho da cadeirinha, esse filho ficou preso ao cinto de segurança e foi arrastado pela avenida até que ele faleceu. Então é uma situação muito dura de aceitar, né? Principalmente para um pai e uma mãe que com tanto amor geraram essa vida, geraram esse filho, e esse pai e essa mãe passaram muito tempo sem entender por que o filho deles merecia morrer de forma tão brusca, tão severa, de uma maneira tão absurda, né? E quando eles começaram a se conectar com a espiritualidade, eles tiveram um depoimento desse filho já no plano espiritual, né? E esse filho disse para eles que aquele foi um pedido dele. Eu não sei se vocês lembram, na era medieval, existia aqueles caras que andavam em charretes, eu não sei nem como é o nome daqueles carros, mas que andavam em charretes, né, guiando lá com cavalos e arrastando pessoas até a morte. Não sei se vocês lembram disso, da história medieval, dessas pessoas que andavam em charretes arrastando pessoas presas em correntes, né, às vezes no pescoço, no corpo, e arrastavam elas até que elas morressem. E essa criança era um desses caras que fazia isso. E ele reconheceu, enquanto que ele estava no plano espiritual, toda essa brutalidade que ele fez com centenas de almas e de espíritos por aí. E ele decidiu que ele precisava vir ao mundo passar por essa mesma experiência para que ele sentisse na pele aquilo que ele fez para o outro. E ele pudesse, enfim, se perdoar, evoluir finalmente e deixar essa história para trás, né? Então, isso foi uma situação de resgate que essa própria criança pediu ainda no plano espiritual. Então, a mesma coisa acontece com a situação de Brumadinho, por exemplo, né? Várias almas pediram para passar por aquilo. Várias almas escolheram estar ali, naquele lugar, naquela hora, naquele momento. Então, nada é à toa. Isso é uma visão de mundo um pouco dura às vezes, porque a gente tem dificuldade de aceitar essa realidade. Mas é uma visão que traz um conforto de que tudo está certo do jeito que é. Então, várias vezes eu vejo pessoas me questionar no despertar consciente o que explica crianças que passam fome na África, o que explica crianças e pessoas que estão sendo bombardeadas em países de guerra. Pessoal, tudo está certo da maneira como é. Tudo está certo da maneira como é. Se vocês começarem a aceitar a vida dessa forma, vocês vão
ter uma visão mais ampla da realidade, vão parar de se colocar em posições de sofrimento desnecessários. Não é que a gente não tem que ser solidário. Ser solidário é do nossa essência. A gente sempre tem essa vontade de ajudar o outro. Mas a gente não pode se colocar no lugar dele e se vitimizar tanto quanto ele. Porque ele tem um motivo de estar passando por aquilo. Né? Existe uma razão para aquilo estar acontecendo. Né? Então vamos aceitar, porque Deus só sabe amar, pessoal. Então, se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Ele permite sim que a gente nasça paraplégico, com deficiência mental, que a gente nasça para ser arrastado numa avenida, no centro de segurança, que a gente nasça para passar por um assalto, um assassinato. Então, nada está acontecendo à toa. Deus, Ele só sabe amar. Deus só sabe amar. Né? Deus, Ele é puro amor e Ele respeita as nossas próprias decisões. Um dia, quando vocês estiverem lá no outro plano, vocês vão perceber e ter consciência da vida de vocês de um modo macro. E vocês vão entender tudo o que vocês já fizeram e por que vocês escolheram passar pelos que vocês estão passando nessa vida aqui agora. Bem-vindos de volta. Boa noite. Bom, se alguém fez alguma pergunta que eu não respondi lá na outra live, para não deixar essa live tão grande, eu vou responder mais 3 perguntas, tá bom? Então, se vocês puderem colocar de novo aqui a pergunta que eu ainda não respondi, para que eu possa responder agora, eu vou focar agora nessas 3 últimas perguntas para a gente poder não se estender com a live tão longa, tá bem? Então, eu estou aqui à disposição para mais 3 perguntas. Se vocês puderem escrever novamente, a live caiu. Pessoal ainda voltando. Para quem está voltando ainda, né, eu vou responder as 3 últimas perguntas. Quem puder escrever no chat aí, mandar essa pergunta. Isso vai ajudar aqui. A Alessandra falou sobre questão de relacionamento de pai e filha. Eu falei um pouquinho sobre a relação dos pais, mas eu quero, na verdade, pegar um pouquinho outro tema que eu ainda não tenha falado. Pronto, um assunto muito interessante aqui, que jogaram aqui, que é sobre meditação, tá? Então, a meditação, pessoal, é um processo extremamente simples. E muitos de nós criamos um bicho de 7 cabeças, porque é algo novo e a gente nunca fez. Então, a gente começa a criar achando que é um bichão, um bicho-papão enorme, que a gente tem que aprender uma porção de coisas para começar a meditar. Mas meditar nada mais é do que colocar um áudio e escutar a guiança de quem está guiando aquela meditação, ou ficar em silêncio, concentrado na sua própria respiração, ou focado em um único objeto. Né? Então, por que é tão interessante meditar? A meditação foi uma das coisas que começou a transformar a minha própria vida. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, elétrica, uma pessoa com um temperamento muito difícil. Né? E isso eu venho mudando conforme eu vou me autoconhecendo, conforme eu vou meditando, conforme eu vou fazendo terapias, lendo livros e buscando esse conhecimento do mundo. Mas a meditação, pessoal, ela é tão transformadora que toda aquela ansiedade, aquela série de pensamentos negativos que vocês ficam o tempo todo na mente, aquelas questões da gente estar o tempo todo pensando no futuro ou no passado, tá criando conflitos o tempo todo na nossa mente de coisas que são besteira, mas a gente fica ali alimentando, então vai criando um problema maior, né? Então a meditação, ela é muito transformadora, é um processo também que permite que a gente tenha essa conexão com o nosso eu interior, porque todos nós temos todas as respostas da nossa vida inteira, porque a nossa mente subconsciente armazena tudo.
Desde a primeira existência que a gente teve até o que a gente viveu nessa existência. Então, todas as respostas estão literalmente dentro de nós. É com a meditação que a gente também começa a ter contato com esse plano espiritual, com os nossos guias, com o Criador, Deus, enfim, o nome que vocês quiserem chamar, com a nossa centelha divina, né? Então, a gente começa a ficar mais calmo, o dia começa a dar super certo, a gente tem um projeto para fechar na empresa e tudo conspira para que as coisas aconteçam da melhor maneira, né? Então, toda e qualquer meditação é válida, pessoal. Seja de quem for, Luiz Rei, Regina Tavares, qualquer meditação que você tenha afinidade com aquela pessoa que está guiando, vai lhe ajudar a transformar a sua vida. Então não tem o que fazer, é só reservar, botar ali um fonezinho de ouvido, ou pode também escutar sem fone, se não quiser, se por acaso tiver em um ambiente que está sozinho, né, pode escutar também sem fone. O ideal é que você tire um tempo para você mesma, né? Então, a questão de não ter foco, por que a gente não tem foco? Porque a gente vive nesse mundo material. Notificação chegando no celular o tempo todo, WhatsApp, Facebook, Instagram, filho chamando, marido, trabalho, chefe ligando. Então a gente está o tempo todo desviando a nossa atenção e a gente fica perdido com tanta influência, com tanta estímulo visual que a gente tem, com tanto estímulo mental que a gente tem. Então como é que se desenvolve foco? Praticando isso. Tudo que a gente quer desenvolver, a gente tem que praticar. Se eu quero ser uma boa arremessadora de saques no basquete ou sei lá onde for, eu tenho que praticar saques. Se eu quero ser uma pessoa que é boa como terapeuta, eu tenho que praticar a terapia, né? Então, tudo é uma questão de prática. Então, se você ainda não tem foco, você precisa começar a praticar esse foco. Então, se todos os dias você se permitir fazer, nem que seja 10 minutinhos, 5 minutinhos, você vai ver que o seu dia vai mudar. E os melhores horários para se meditar é assim que acorda, porque você já começa a colocar as intenções que você quer para o seu dia. Hoje eu quero que no meu dia tudo dê certo, eu quero que aquela reunião que eu vou ter flua da melhor maneira, eu quero que aquele processo seletivo que eu vou passar, eu consiga me expressar de maneira clara, eu consiga passar a mensagem que eu tenho para passar para o recrutador. Eu quero que tudo que eu tenho que fazer no meu dia, né, seja dar um gás na minha vida profissional, seja buscar uma leitura, seja qualquer outra coisa que eu vou conseguir fazer. Então é você começar a colocar intenção no seu dia. Que o meu dia vai fluir da melhor maneira, que o meu dia vai fluir de maneira simples, onde todas as coisas vão dar certo. Então, quando a gente medita de manhã, faz essa conexão interior e se conecta com a gente, joga a nossa intenção, o nosso dia corre de maneira muito mais leve, né? Então é impressionante. Todas as pessoas que se permitiram meditar transformaram suas vidas. Literalmente, pessoal. É como se existissem duas pessoas, antes da meditação e depois da meditação. Assim como é o autoconhecimento. Existem sempre duas pessoas, antes do autoconhecimento e depois do autoconhecimento. Então, tem muitas coisas na nossa vida que, se a gente praticar, são literalmente divisor de águas em relação de quem nós somos, né? Então, deixa de ficar criando sensações imaginárias. E se eu não conseguir focar? Mas eu não consigo parar os meus pensamentos. Não se preocupa. Coloca atenção no pensamento. É como se você fosse um observador. Você está aqui olhando o que está passando aqui na sua mente. Coloca essa atenção. Só de você colocar a atenção nesse pensamento, o pensamento, se esvai. Ele vai embora. Isso é muito falado no livro O Poder do Agora. É um livro maravilhoso sobre como a gente viver no agora. Então, se você é muito ansioso, medita. A meditação, pessoal, ela tem inúmeros benefícios. Ela ajuda, inclusive, em problemas cardiovasculares. Pessoas que têm pressão alta conseguem diminuir essa questão da pressão alta quando começam a meditar. Então, assim, ajuda também a gente a curar nossos traumas, porque a gente pode ter acesso a essas memórias do passado e reconhecer, putz, eu estou repetindo esse meu padrão de relacionamentos
Porque quando eu era criança, eu vi meu pai bater na minha mãe. E aí eu tô atraindo pessoas que estão me batendo, ou pessoas que estão me agredindo, ou pessoas que não estão me respeitando, porque eu vi meu pai desrespeitando a minha mãe. Então, quando vem uma memória específica, a gente consegue trabalhar, inclusive, as nossas dores e traumas. E a meditação também é um processo que facilita isso. Então, a síndrome de pânico, por exemplo, tem uma razão de ser. Tem pessoas que desenvolvem síndromes de pânico ao encarar determinadas coisas que foram traumáticas para elas. Então, se elas voltarem nessa situação do trauma e derem um novo significado a esse trauma, né, elas vão deixar de ter a síndrome do pânico, por exemplo. Né? Então, tem muitas meditações do Theta Healing no YouTube também, como a Renata está falando aí. Né? Tem um aplicativo chamado Insight Timer, que ele traz meditações guiadas, né? Vou até ver se eu consigo aqui escrever para vocês, mas é um aplicativo muito, muito bom. Existem vários outros aplicativos já que criaram para poder as pessoas meditarem pelo celular de uma maneira mais simples, mas tem esse daí também que eu falei, né? Que é muito bom. Eita, faltou um I ali, é Insights, tem um I ali depois do G. Eu acabei escrevendo errado aqui na pressa. Mas enfim, se permitam meditar, que isso vai facilitar demais. Deixa eu ver aqui outra pergunta para também eu não me delongar muito. Como conseguir ter foco? Eu já falei sobre isso. Essa questão da opinião dos outros sobre a gente, né? Tem muitas pessoas que literalmente paralisam a sua vida por conta da opinião externa. É impressionante. Eu também já fui assim. Eu já dei muito valor. Hoje em dia eu dou um pouco menos. Não é que eu consegui me libertar 100%. Mas eu dou um pouco menos de importância para a opinião externa. E o que isso impede? Muitas vezes nos impede até de seguir o nosso caminho nessa vida. Porque a gente tem vergonha, pensa no que o outro vai pensar de nós. Como o caso do meu amigo lá, né? Que dizia, mas eu não quero beber, mas todo mundo bebe. E será se eu for para um barzinho e não beber, será que as pessoas vão querer ainda ser meu amigo? Será que as pessoas vão me achar chato, na verdade, porque eu não bebo? Então, as ondas binaurais são muito boas também para mudança de padrões. Existem várias no YouTube. Eu recomendo vocês pesquisarem sobre ondas binaurais. Então, voltar aqui sobre isso, vamos lá. Essa questão da opinião externa. Então, por que essa opinião externa ela começa a surgir na nossa vida? Geralmente vem na nossa infância, né? O que os nossos pais falavam pra gente quando a gente começava a chorar, por exemplo? Meu filho, não chore, o que as pessoas vão pensar de você? O que o seu coleguinha vai achar de você se ele lhe ver com essa cara que você tá agora? Se ele lhe ver desse jeito que você tá agora, se ele lhe ver chorando desse jeito como uma criança, né? Então começa já a ensinar a gente, a condicionar a gente a não expressar nossas emoções, não expressar nossos sentimentos, a supervalorizar a opinião do outro, né? Então também a gente a não se aceitar como nós somos e como nós estamos. Então é por isso que muitos de nós, quando queremos chorar, a gente se esconde. A gente vai para dentro do quarto, se tranca e chora. Porque a sociedade e a nossa criação impôs pra gente um padrão de que é feio expressar nossas emoções e os nossos sentimentos. Que a gente não pode fazer isso na frente dos outros, porque os outros podem pensar algo de nós. Então eu pego muito ainda a minha mãe, né, com toda a inocência dela, porque ela apenas não tem um grau de consciência ainda disso, mas eu pego muito a minha mãe falando sobre isso. Mas, minha filha, o que as pessoas vão saber que agora você é terapeuta e não mais farmacêutica? Que agora você está trabalhando com essa sua página e não mais na profissão que você escolheu? Então, ela faz muito isso porque ela está vivendo esse padrão da forma que ela foi condicionada a ser. Só que eu já joguei isso fora no meu processo de autoconhecimento. Então, para mim, pouco importa o que os outros vão pensar se agora eu sou terapeuta. Né? Então, se agora eu exponho textos na internet, se agora eu faço lives, então isso faz parte de um processo de desconstrução.
Então, investir no autoconhecimento também permite a gente a libertar essa supervalorização da opinião externa. E porque a opinião externa, ela nos paralisa. Eu contei uma história, acho que na primeira live de autoconhecimento, de que quando eu comecei a escrever os primeiros textos, eu ainda nem tinha o Despertar Consciente, mas eu escrevia na história ali do meu Instagram pessoal e do meu Facebook pessoal. Eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam pensar por eu estar escrevendo sobre espiritualidade, por exemplo. Sobre as coisas que eu escrevo hoje no Despertar Consciente. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha de admitir que eu estava fazendo aquilo, eu tinha vergonha de viver aquilo. E quando eu comecei a trabalhar minhas crenças, eu, graças a Deus, tive o Theta Healing como ferramenta de trabalho de crenças, né? Porque no Theta Healing a gente descobre a crença e substitui em questão de segundos. Não precisa ficar repetindo afirmações positivas 500 vezes para poder gravar uma crença nova. Então, quando eu fui liberando essas crenças de mim e colocando outras crenças, eu me permiti viver esse processo que eu estou vivendo hoje. Né? Eu também tinha muita trava de fazer lives, porque eu tinha medo do que os outros iam pensar de mim, dessa opinião externa, né? De ser destruída, de ser julgada. E quando a gente dá a cara para fazer aquilo, é que a gente vai jogando fora também essas coisas. Né? Fazer independente da opinião do outro. Então imagina só a quantidade de coisas que eu estaria deixando de fazer agora se eu não tivesse criado o Despertar Consciente. Hoje eu atinjo pessoas em mais de 10 países. E tudo isso porque eu decidi enfrentar as minhas crenças, os meus padrões de crenças, e investir no meu processo de autoconhecimento para me libertar dessa opinião externa. Né? Então vocês também podem fazer aquilo que vocês amam e que vocês querem para a vida de vocês. Né? Sem se importar com essa opinião externa. Se quer dançar e tem 60 anos, vai dançar, vai ser feliz. Né? Se quer começar uma faculdade nova e está com 55 anos, começa a faculdade nova. Para de aceitar as pessoas dizerem que você está muito velho para isso ou velho para aquilo. Ninguém é velho para nada. Nosso espírito é eterno. O nosso corpo tem um tempo cronológico. Mas a nossa existência não tem um tempo cronológico. Ela é eterna. Então se permita fazer tudo aquilo que você quer fazer. Vocês têm tempo para tudo enquanto vocês tiverem vida aqui nesse plano. Então se desjoguem fora, tirem esses condicionamentos impostos aí pela sociedade, impostos pelos pais, porque estão tolhindo vocês, estão limitando vocês numa caixinha de dizer que vocês têm que vir ao mundo para nascer, pagar conta, nascer, crescer, ser adolescente, fazer faculdade, se formar, ter filho e morrer. Não é essa a nossa trajetória de vida. Agora, vai ser sim essa trajetória se vocês quiserem que seja assim. Todos nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. Né? Então, vocês podem tudo, pessoal. Isso não é blá, 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 psicologia barata de Facebook ou de Instagram. Isso é uma realidade. Né? Vocês realmente podem fazer o que vocês quiserem, independente da idade que vocês tiverem. Porque o que vale é a existência, o que vocês estão fazendo dessa existência aqui. Né? Então, essa existência que vai determinar o grau de evolução que vocês vão ter na vida de vocês. Então, vamos lá pegar aqui a última pergunta para a gente encerrar essa live, porque já estamos com 1h20 aí de live. O tempo passa rápido e eu acabo nem sentindo que eu já estou falando há tanto tempo. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, meu Deus, cadê? Sim, meditação ajuda a quebrar crenças, ajuda a resolver dores e traumas. Eu falei sobre isso agora há pouco também. Pronto, teve uma pergunta aqui que foi muito interessante, da Marlene. Como soltar e focar ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sabe onde eu encontro? Não entendi o que. Sim, Theta Healing é uma terapia, né? Eu sou terapeuta dessa técnica. E aí, se você quiser, depois manda uma mensagem para mim no direct, que aí eu te explico direitinho como é que funciona e tudo mais, mas é uma técnica muito transformadora.
Vamos lá. Teve uma pergunta que foi muito interessante, que é como soltar e focar ao mesmo tempo. Né? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Por que essa pessoa deve ter perguntado? Hoje, no Despertar Consciente, eu respondi o comentário de uma seguidora que me falou que está há muito tempo querendo ser mãe. E ela está o tempo todo pensando nisso, eu quero ser mãe, e agindo, buscando e tal, pensando, fazendo de tudo para ser mãe, meio que forçando essa realidade na vida dela, de uma maneira bem positiva, assim. E o que acontece, né? Esse processo que ela está vivendo também é um processo de evolução interior, né? Então, o que acontece em relação à questão do soltar? Quando a gente solta, e o soltar não é deixar de fazer algo pela nossa vida, não é isso. É continuar, por exemplo, se ela quer ser mãe, o que ela tem que fazer? Ela tem que manter relações sexuais com o marido dela, com o parceiro dela. Então, ela continuar a fazer o que vai levar ela, por exemplo, a ser mãe, né? Mas sem colocar pressão em si mesmo e no acontecimento. Porque quando a gente coloca pressão, existe uma lei na física quântica, né? Um efeito da física quântica que se chama efeito Zenão. Tudo aquilo que a gente coloca total atenção, por exemplo, aí a Suziane está falando, eu quero casar, eu quero muito casar. Então, por que você quer muito casar? Né? Existem várias razões para isso. Então, às vezes é porque talvez a pessoa tenha medo de ficar sozinha. Né? Então, se a pessoa coloca muito foco em uma coisa, ela acaba afastando isso da vida dela. Ela encontra, por exemplo, parceiros que ficam com ela momentaneamente, mas não satisfazem o desejo dela de casar. No caso da seguidora lá que comentou, ela faz o que ela faz, mas ela coloca tanta pressão que o filho não vem. E quem já ouviu falar aí de casais que tentaram há muito tempo engravidar e quando tiraram o foco dessa questão da gravidez, eles acabaram engravidando? Quem nunca ouviu falar de uma situação como essa? Uma pessoa que focou muito em ter um relacionamento, queria muito um relacionamento, e quanto mais ela tentava, mais ela atraía parceiros que só enrolavam ela, que só sacaneavam com ela. E aí, quando elas esqueceram a questão do relacionamento, apareceu uma pessoa que efetivamente quis se relacionar com elas. Né? Então, isso é a questão do que o efeito Zenão fala. Quando você coloca muito foco em uma coisa, você paralisa a frequência de onda que vai materializar aquilo na sua vida. Né? Então, não é que você não vai deixar de estudar, vai deixar de trabalhar, vai deixar de praticar relações, vai deixar de ter relações com seu parceiro. Não é isso. É continuar fazendo tudo o que você faz, mas deixando as coisas acontecerem de forma natural. Porque tudo na vida tem um tempo de acontecer. Nada é por acaso. Uma pessoa que está muito, muito querendo um relacionamento, ela está externando carências de forma externa, no outro, né? Então, ela está buscando no outro algo que talvez ela não consiga dar para si mesma. Né? Então, tem um porquê dela estar com essa ânsia de ter um relacionamento. Uma pessoa que quer muito ser mãe, ela tem também as questões dela, que ela não está conseguindo trabalhar nela mesma, né? Que não faz com que ela solte esse acontecimento. Então, uma pessoa que quer muito um emprego, fica tão focado nessa questão da falta do emprego, ou dessa questão de ter um emprego, que elas deixam de materializar aquele emprego na vida delas. Então, é basicamente continuar fazendo a sua parte. Então, se você quer um emprego, continua colocando currículos, mas deixa as coisas acontecerem, vai viver tua vida. Aproveita esse tempo que você está desempregado e vai adquirir conhecimentos, vai trabalhar em você mesmo, vai desenvolver outras competências, né? Então, tira o foco, pessoal. E isso é o que o efeito Zenão fala. Vocês podem até buscar no YouTube vídeos sobre essa questão do efeito Zenão. Agora, o que eu falo em relação a foco também? Tudo que a gente foca se materializa. Por exemplo, a pessoa que tem uma dificuldade de ter filhos, o que ela está focando? Ela pode até achar que ela está focando na questão de ter filhos, mas ela está focando já na dificuldade. Ela já está descrente que ela é capaz, talvez, de ser mãe. Ela já está descrente que o corpo dela possa dar um filho para ela. Ela pode estar descrente de que ela tenha o merecimento de ter um ser nos seus braços.
Então ela está focando no não acontecimento daquela situação. E por ela focar no não acontecimento, é isso que vai se materializar na vida dela. Então tirar do foco é exatamente deixar as coisas fluírem de forma natural. Entendeu? Então, por exemplo, uma outra situação em relação a foco. A gente tem um conflito no nosso dia a dia e a gente passa o dia inteiro pensando sobre esse conflito. Eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter agido dessa maneira, ter agido de outra maneira, eu deveria não ter ido para aquele lugar. Então, quando a gente fica pensando muito nessa situação, a gente está aumentando a proporção dela. Né? Então, existem duas visões para a questão do soltar e do foco. Né? Tudo que a gente coloca a nossa atenção aumenta a energia em torno daquela situação. Então, se você focar em dinheiro, você vai começar a criar situações para que o dinheiro chegue. Se você focar em ter um parceiro, você pode até encontrar um parceiro, né? Um relacionamento. Mas a tendência é que a sua carência seja tão externada em forma desse foco absurdo de ter alguém que esse relacionamento pode até nem dar certo ou pode nem acontecer. Né? Então, sim, a gente materializa quando a gente acredita. Só que uma pessoa que quer muito ser mãe, ela está mais focada, dependendo da quantidade de meses que ela já está tentando, ela já está mais focada na não... como é que eu posso dizer? Na falta de possibilidade para ela de conseguir aquilo. Né? Ela já está focando na dificuldade de ser mãe. Então, se ela focar na dificuldade, ela vai potencializar essa dificuldade. Entendeu? Eu não sei se eu consegui me fazer explicar. Então, enfim, tem essa questão do foco, é justamente isso. Se você quer a questão do dinheiro, sim, você pode focar no intuito de fazer afirmações positivas de que você é próspero, que você é abundante, procurar outras formas de ganhar dinheiro, que não sejam as formas convencionais que você já tem na sua vida. Né? Então, isso é fazer. Agora, se você focar absurdamente, por exemplo, na dívida, se você quer ter o dinheiro para pagar uma dívida, você vai estar materializando mais dívidas. Né? Enfim, isso é mais ou menos uma explicação aí, é um assunto que exige já um certo grau de conhecimento para saber diferenciar. Mas é possível para todos vocês conseguirem fazer essa diferenciação quanto mais vocês buscarem conhecimento, né? Então tem o Hélio Couto aí, que fala muito da física quântica, e ele é um dos caras que me ensinou sobre o efeito Zenão. E aí eu pude entender muitas coisas que não aconteciam na minha vida, por exemplo. Eu estava focando de maneira incorreta. Estava focando na falta, na carência. Ter alguém por carência, falta de dinheiro, dizer que a minha vida é difícil, dizer que é difícil mudar. Então eu estava focando em coisas que não são positivas. E aí, quando eu comecei a tirar o foco dessas coisas, eu comecei a fazer e colocar esse foco em coisas que literalmente iriam me transformar. Né? Então, focar em possibilidades, né? Focar em novos hábitos, em novas condutas. Porque ninguém muda se continuar repetindo as mesmas coisas, se continuar criando justificativas e desculpas verdadeiras. Né? Então, eu vou encerrar aqui a live. Para quem ficou comigo aqui até o final, né, tem aqui 54 pessoas. Dia 17 eu vou estar criando uma aula exclusiva, né, que o tema é Descortinando um Novo Mundo. Então eu vou estar falando para vocês sobre muitas coisas aí que vão ajudar nessa abertura desse campo de visão de vocês. Quem quiser se inscrever para participar realmente, ter acesso a essa live, tem um link no meu perfil, tem um link na minha história do Instagram, tem um link também no meu Facebook, e também vocês podem acessar pelo www.martinajaques.com.br/aula www.martinajaques.com.br/aula. Lá vocês vão ter acesso a essa paginazinha para vocês fazerem uma inscrição, porque vai ser uma live exclusiva para quem realmente se inscreveu, né? E ela não vai ser disponibilizada no YouTube depois. Essa live aqui vai ficar disponível no Instagram por 24 horas
E eu vou estar também colocando ela no meu canal lá no YouTube para que vocês possam assistir de novo, caso vocês queiram, porque é muita coisa que eu falei aqui. E muitas vezes, quando a gente escuta um tema pela primeira vez, a gente não consegue entender. E aí, quando a gente vai escutando pela segunda, vai procurando outros conhecimentos, e a gente vai percebendo mais coisas que foram faladas na live, né? No caso, por mim, ou por outras pessoas, ou por um livro, etc e tal, porque a nossa consciência já se expandiu, né? Então, um livro é sempre bom ler 2 vezes, 3 vezes, uma live é sempre bom assistir mais de uma vez, porque a gente está sempre expandindo essa consciência em relação a uma outra realidade que a gente não enxergava, né? Então, isso é o descortinar, né? É enxergar coisas que a gente ainda não via. Então, muito grata para todo mundo aí que ficou até agora, para todo mundo que chegou no início, mas por alguma razão teve que sair. Sou muito agradecida por vocês também ficarem aqui comigo, prestigiando o meu trabalho. E estamos juntos aí nesse processo, né? Ele é contínuo. O que vocês enfrentam, eu também enfrento, então eu não sou melhor do que vocês por estar aqui e nem tenho também uma vida às mil maravilhas, digamos assim. Mas quanto mais eu busco, quanto mais eu medito, quanto mais eu procuro me conhecer melhor, mais eu consigo uma realidade mais leve, mais eu me liberto de muitas coisas. Então, gratidão aí, boa noite todo mundo, fiquem com Deus. E semana que vem, na quinta-feira, nós vamos ter outra live sobre algum tema que eu vou decidir aí com vocês, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.